Você não pode ofertar o seu produto. Alguém oferecer, como no caso da G5, buscar um investidor, é do jogo. Agora o VAR chega, ó, tô vendendo, quem quer comprar? Vou anunciar no jornal. É. Você até desvaloriza o seu produto. Exatamente. É isso que eu penso também. Exatamente. E hoje, até hoje, nós estamos falando dia 26 de junho de 2025. Já chegou alguma proposta oficial ao Vasco? Proposta oficial, não. Nenhuma. Concreta, com valores, não. Então nenhuma que o Pedrinho falou assim, Não, mas tem investidor mais avançado no momento. Tem. Tudo bem, mas estou dizendo, alguém chegou e falou assim, vamos sentar que eu vou falar em números. Ninguém sentou e falou em números ainda? Não, ainda não. Ainda não. Mas tem investidor avançado. Tá. Lá atrás, e vazou o nome, acabou o filho também aparecendo muito, do Evangelos Marinax, o Grego quer comprar e tal. E conversando com pessoas que até estavam dentro dessa operação, me parece ter esfriado ele. E a torcida criou um frenesi, porque ele também tem o Nottingham Forest, tem o Rio Ave, tem o Olympiacos, enfim. O Evangelos segue ou nunca mais deu satisfação? Não, esfriou. Até, assim, esse mesmo grupo também fomentou, vende pro Grego. Sem ninguém saber exatamente quem era o Grego. E quanto o Grego vai oferecer também? Não, fomentaram isso sem saber exatamente, nem a gente sabia exatamente o que ele queria. E aí depois se percebeu ali que ele já vinha negociando com São Paulo, antes de manifestar interesse em negociar com o Vasco. Ele já estava com uma negociação muito avançada com São Paulo, aí começou a negociar com a gente, e aí em determinado momento talvez a gente tenha percebido ali que ele estava de alguma forma jogando com a gente para pressionar o São Paulo. Então assim, fazia parte ali de uma estratégia dele. Tá no direito dele. É do jogo. É do jogo. Só que a gente que tá dentro, a gente tem um pouco mais de informação e eu não posso ficar divulgando isso, entendeu? Enquanto lá fora, vende pro Grego, sem saber exatamente quem é, o que ele ia fazer, enfim. Eu vou repetir, não vamos pegar o primeiro investidor que passar na rua. Não vamos fazer isso. Agora, você disse que há negociações, há conversas adiantadas. Há conversas adiantadas. Quando você fala em conversas adiantadas, já houve encontro ou não? Já. Já houve encontro? Já. Alguns. Mas já se falou em números também? Fábio, assim, falar em número é muito subjetivo. Se discute números, sim, mas que você perguntou, veio alguma proposta assim, agora está aqui oficialmente, essa é a minha proposta financeira. Isso não. Mas número de forma subjetiva se fala. Hipoteticamente, você já tem uma noção do valor, do valuation hoje do Vasco. Sim. Que é um valuation diferente da empresa, né? Na minha opinião, é. Porque hoje você tem ativos que você não tinha quando constituiu a empresa. Na verdade, hoje eu tenho uma situação que a RJ nos proporciona de uma estabilidade em relação à dívida, de previsibilidade. Isso, para mim, aumenta o valor do clube. Né? Perfeito. Não tem as dívidas, que até o Jorge Salgado, numa entrevista para mim, disse que seriam dívidas ocultas, né, que estariam na casa de 200 milhões de reais. Ele falou, a polêmica da dívida oculta que eu acho que eu expliquei. Ele para mim, que ele usou esse termo. Hoje você tem essa previsibilidade que você não tem essa dívida oculta. Até porque a gente pegou essa dívida que, na nossa opinião, foi tirada do balanço de forma errada, hoje ela voltou para o balanço, que é o que tem que ser feito, e ela está lá contabilizada. Então hoje, se o investidor quer comprar o Vasco, você vai apresentar todas as dívidas, o plano da recuperação judicial uma vez aprovado. Em relação à dívida, hoje está totalmente descoberto, assim, então transparente, você tem tudo, a gente para entrar em RJ teve que levantar tudo, e eu já falei isso, tinha gente no RCE que já tinha recebido. Será que o Aston Villa pode, no último ano, dizer assim, eu quero um dinheiro, eu quero uma grana? E sabe quem eu fui ouvir? O mais brasileiro dos jornalistas ingleses, meu querido irmão, meu querido amigo Tim Vickery, que vai estar com a gente agora aqui no News, falando sobre essa situação envolvendo Philippe Coutinho. Será que, pela ótica do Aston Villa, é possível ainda querer ganhar alguma coisa? O Villa não usa mais o Philippe Coutinho. Mas será que no último ano, de repente, vai querer ganhar alguma coisa? Será que pode atrapalhar o futuro do Philippe Coutinho? Será que, por conta de rusga, de que ele não foi aquilo que o Aston Villa esperava, a coisa pode degringolar? Deixa eu ouvir, então, meu parceiro, meu irmão, Tim Vickery, que vai nos trazer a sua opinião e as suas informações. Ele está no Brasil, mas ele conhece tudo do futebol inglês. Eu acho difícil imaginar Aston Villa fazendo um jogo duro com o Vasco sobre o Philippe Coutinho, porque eu não vejo qualquer vantagem para a Villa fazer isso, né? A volta para a Premier League de Philippe não foi bem sucedido. Eu acho que tem uma crença que fisicamente ele não é mais apto para ter um desempenho com os melhores anos de Liverpool. Um jogador com 33 anos, dificilmente ele vai ter muito mercado na Europa. Então, qual é a opção, né? As opções. Fica com um jogador que tu não vai usar, tu não pode vender, talvez melhor para todo mundo agora, acaba com isso aí, deixa ele definitivamente joga com o Vasco da Gama, pelo menos você não tem que pagar mais o salário dele, né? Então, eu acho que isso seria o melhor desfecho para todo mundo. Eu não vejo
por que Aston Villa não deveria fazer isso. Então, hora de libertar Felipe Coutinho em forma definitiva para voltar para a colina para ficar. Valeu. Acho que o Aston Villa dificilmente vai botar alguma banca, a não ser aquela vantagem de não pagar mais um alto salário para ele, ter mais um ano aí, ter mais 12 meses para pagar. Eu acho que o Aston Villa tem que ser minimamente inteligente. Agora também tem que se pensar no Coutinho, né, Saulo? Porque o Felipe Coutinho tem mais um ano a receber. Talvez aí esteja o grande problema, porque ele não vai querer ganhar o que ele ganha no Aston Villa, mas provavelmente, será que ele vai ganhar o mesmo que ganha no Vasco? Ele entende a situação do Vasco, ele sabe. Mas profissional é profissional. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou você acha que o Felipe Coutinho é diferente? De repente renova pelas mesmas bases. Eu acho que além de renovar pelas mesmas bases, o que ele pode pedir mais é por produtividade. Se voltar à seleção, se conquistar um título, se tiver aí meta de gols, de assistências, o atacante de lá de campo, o Vasco está correndo atrás. Ontem circulou uma notícia de que o Vasco estaria sondando esse jogador colombiano de 22 anos, Carlos Andrés Gomes. Eu falei com algumas pessoas do mercado, gente que trabalha com scout, gente que faz contato no futebol. Todos me deram boas informações a respeito desse rapaz, de que ele é um jogador agudo, é um ponta como das antigas, jogador de velocidade, quebrador de linhas, que está jogando hoje no futebol francês, no Rennes. Mas eu informei, inclusive, hoje de manhã, no Bom Dia Gigante, de que mantive contato. Fui atrás da empresa que toma conta dos negócios do jogador. Ele era de um empresário português, de nome Felipe, não é mais. Eu até falei com o próprio Felipe, e ele é de uma empresa chamada Wasserman, que é uma empresa gigantesca, que tem vários jogadores espalhados pelo mundo, inclusive o Dumfries, lateral direito da Inter de Milão, holandês, joga para burro, é jogador deles também. Eles têm vários jogadores espalhados pelo mundo. Tem muitos jogadores aqui no Brasil, jogadores do Bahia, jogador no Corinthians, eles têm jogadores espalhados. E consegui falar com Mário Cardetti, que é um dos advogados, um dos representantes da Wasserman, e perguntei a ele sobre essa possibilidade desse jogador vir para o Brasil, de que estaria se especulando a possibilidade dele vir para o Brasil. Eu não vou confiar plenamente, porque ele ficou meio pé da vida. E aí eu vou colocar um pouquinho da minha experiência, tá, Sal? Quando o cara fica, quando ele quica, é porque tem, porra, me descobriram aqui, sabe aquele papo? O cara disse, não é assim. Aí eu falei, mas não é assim como? Não compreendi, senhor, porque ele é argentino. Acho que ele é argentino, sim. E ele me disse assim, é fake news, amigo. Eu falei, então tá bom. Vou dizer à minha audiência de que o Carlos Andrés Gomes é fake news. E ele disse, pode dizer. Então, eu estou aqui apenas transmitindo a informação de um representante, de um dos agentes, de quem estaria hoje cuidando desse jogador quanto à carreira dele. É um jogador jovem, jogador de seleção, inclusive, jogou no Milionários, no mesmo time do Emerson Rodrigues, mas é um jogador completamente diferente do Emerson Rodrigues. É mais novo e é mais agudo. O Emerson Rodrigues é um pouquinho mais velho e não é tão agudo assim. Mas, enfim, é uma negociação que, segundo o empresário, não existe. Mas se comenta, assim, no Vasco, de que o Vasco fez sondagem. O Vasco está fazendo sondagem a todo mundo. O Vasco nega o Biel, o Vasco nega o Brenner, mas a informação que a gente tem é que o Vasco também sondou. É isso, você faz num mercado em que você está sem grana, né, Sal? Você joga a isca. Vai que alguém diz assim, opa, vamos fazer negócio. Mas eu não estou com muito dinheiro, não, vamos fazer negócio. De repente você arrisca, mas sem dinheiro, você que trabalha e sabe como é que é o futebol, sem dinheiro é complicado você fazer futebol, né, Saulo Viana? A equipe do VDG Cast junto ao canal Vasco buscou o staff de PP, após informação sobre uma possível conversa entre o jogador e Admar Lopes. O representante de PP disse que não há chance de o atacante jogar no Vasco. Por melhor que Admar Lopes seja visto em Portugal, o valor da transação estaria fora do contexto do Vasco, além do jogador ter espaço no futebol europeu.